Olá minha gente, olá família BioCrio. O papo de hoje, a nossa conversa, eu vou começar com duas perguntas. O que há de comum entre as chuvas em Minas Gerais e o fogo na Austrália? A segunda pergunta, o que há de comum entre o fogo na Austrália e o fogo da floresta amazônica que nós tivemos intensamente no ano passado por aqui? A resposta à primeira pergunta é: entre a chuva em Minas e o fogo na Austrália, existe muita coisa em comum. E para a segunda pergunta, entre o fogo aqui, na Amazônia brasileira e na Austrália, pouca coisa comum entre eles. Como assim? Fogo lá, fogo aqui, e há pouca coisa em comum, e chuva aqui, fogo lá... É isso mesmo. Vamos lá. O fogo aqui no Brasil, na floresta amazônica, e o fogo na Austrália, eles têm pouco em comum por conta da cobertura vegetal e do clima. Aqui a floresta amazônica é uma floresta tropical úmida, onde a gente tem um índice pluviométrico muito grande, ou seja, chove e chove muito. Aqui é muito úmido. Enquanto na Austrália, ao contrário, o ambiente é bem mais seco. O clima lá na mata na Austrália é semelhante ao clima do Cerrado brasileiro, portanto bastante seco. O que acontece? Lá, um raio que caia sobre uma árvore e que essa árvore comece a incendiar, este fogo rapidamente pode se alastrar, em consequência do clima seco. Imaginar que a mesma coisa aconteça na floresta amazônica é difícil. Uma árvore que começa a queimar, o fogo começaria a se alastrar, mas a chuva que vem apaga. Então, lá, a origem do fogo e desses incêndios é natural, por exemplo, o raio que cai. E aqui no Brasil, qual é a origem dos incêndios da floresta amazônica? Está diretamente ligado à ocupação da floresta pelo homem. A ocupação da floresta, em grande parte, para a agricultura. Então, a solução aqui tem a ver com uma política de ocupação e, obviamente, uma fiscalização de como isso está sendo feito para evitar as queimadas. Enquanto lá, isso está ligado à natureza e é muito mais difícil de ser controlado. Ok? No final das contas, o problema criado pelas queimadas vai ser o mesmo. Tanto aqui quanto lá vai ter emissão de gases, os chamados gases estufas, grande quantidade de CO2. Isso só vai agravar o problema que já existe. Ok? A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi: qual a relação que existe, o que há de comum entre as chuvas em Minas e o fogo na Austrália? E a resposta foi: há muita coisa em comum. O que uma coisa tem a ver com a outra? A resposta é o aquecimento global. Aí você olha para mim e fala assim: pô, de novo esse papo, esses biólogos não mudam, tudo vai terminar em aquecimento global. Dá um tempo que eu explico. Ô Heron, espera um pouquinho, antes de você começar a explicar. Há pouco você disse que lá na Austrália o fogo começava por questões naturais, o raio que cai lá numa árvore e tal. E agora você está querendo justificar a coisa como aquecimento global. Eu peço de novo, dá um tempo, eu vou te explicar. O que acontece aqui é o seguinte: nos últimos 100 anos, a temperatura do planeta aumentou cerca de 2 graus Celsius. 2 graus Celsius parece muito pouco para nós na média de temperatura planetária, mas isso é suficiente para provocar profundas alterações no clima. Os modelos que os pesquisadores usam, os modelos climáticos que eles usam, mostram que esse aumento de 2 graus é suficiente para provocar alterações que levam a situações extremas. Muita chuva num lugar e seca excessiva no outro. Muito frio num lugar e calor demais no outro. Então, esses extremos são comuns e a gente tem observado isso, tem chamado a atenção de todo mundo, e eles tendem a se agravar, a ficar mais intensos nos próximos anos como consequência do aquecimento global. Então, o que está acontecendo em Minas? Nós estamos no verão brasileiro, muito quente e com chuvas torrenciais, muita chuva, são as inundações. E o que está acontecendo na Austrália? Seca, e uma seca que já dura há alguns anos. Então, este fogo que é provocado por questões naturais, e continua sendo provocado por questões naturais, ele se alastra muito mais rapidamente e muito mais facilmente como consequência da seca. E ele tem se tornado muito mais frequente nos últimos anos. Se você faz um estudo de 50 anos atrás sobre as queimadas na Austrália e os dias de hoje, você percebe que a frequência das queimadas hoje é muito maior do que há 50 anos atrás. E isso está ligado ao clima, muito mais seco nos dias de hoje. E, portanto, a frequência das queimadas tem aumentado muito se comparado com 50 anos atrás. Isso tem a ver com o aquecimento global.
Todos sabemos que o aquecimento global é consequência da atividade humana. Portanto, a solução para esse problema depende de decisões que nós devemos tomar hoje para evitar que esse problema se agrave mais no futuro. E essa solução passa obrigatoriamente por decisões governamentais. Os governos têm dificuldade em adotar medidas para evitar o aquecimento global porque, na desculpa deles, isso sempre tem um impacto na economia. Eu chamo a atenção que uma queimada como essa que está acontecendo na Austrália e essas enchentes em Minas Gerais também tem um impacto econômico muito grande. Impacto econômico por um lado ou impacto econômico por outro, a gente tem que estudar uma solução que contemple os dois lados, a preservação da natureza e a economia. É isso que a gente tem que pensar. Mas eu não falo só em economia. Essa queimada que está ocorrendo na Austrália, por exemplo, matou, estima-se, mais de 1 bilhão de animais, fora a destruição da cobertura vegetal. Aí você de novo contra-argumenta, lá vem biólogo com esse papo de bichinhos e plantinhas tal, que morreram, que desapareceram. Eu não falo só da flora e da fauna, eu falo de vidas humanas. Na Austrália já morreram 29 pessoas, enquanto aqui em Minas Gerais, esse número por conta das enchentes ultrapassou já 50 pessoas que morreram. Então, minha gente, é preciso que a gente pense esses assuntos e crie modelos econômicos novos, diferentes, para dar conta da questão do aquecimento global e, obviamente, da sobrevivência da nossa espécie. É isso aí. Ficamos por aqui. Eu espero que o papo tenha sido interessante para você. Deixe o seu like, ative o seu sininho e até a próxima conversa com o BioCrio.